Rádio Brasil Atual. Agora são 7h47. Vamos falar sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao Eu País e também à Folha de São Paulo. Nosso convidado é o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo Silvino, bom dia. Olá, Marilu. Bom dia a você e a todos que nos ouvem. Bom, vamos colocar aqui alguns pontos, da entrevista do ex-presidente Lula. Bom, primeiro, ele diz que tem obsessão, para desmascarar o juiz Sérgio Moro, hoje o ministro da Justiça, e que o governo é um bando de maluco, Silvio? Como é que você viu aí essas declarações iniciais aí do presidente Lula e como é que você acompanhou também, como é que você avalia, essa primeira entrevista? Essa primeira entrevista foi absolutamente importante, pelo menos para dois aspectos, a meu ver. O primeiro deles mostra que mesmo tendo passado já um ano, o presidente Lula não está abatido, continua aguerrido, continua acompanhando o noticiário, acompanhando o governo e sempre que tem oportunidade, e agora a justiça permitiu esse direito que lhe cabe, até é estranho dizer isso, quer dizer, se é um direito, deveria ser garantido sempre, Mas por ter garantido esse direito dele, então, falar, ele pôde mostrar como continua, em que pese todas as críticas que sejam feitas a ele, Lula continua como um dos principais quadros políticos da América Latina, eu diria, Então, esse é um ponto importante. O outro, eu acho que é o fato de que o presidente Lula mostra que é possível, sim, a partir de vontade política e de uma posição, eu diria, de compromisso com a sociedade brasileira, pensar alternativas para essa crise econômica, para esse desemprego absurdo e alarmante que a gente vive, sem necessariamente levar a conta para aqueles que são mais pobres, para aqueles que são menos abastados. Então, eu acho que esses são dois pontos importantes. O primeiro, de que Lula ainda é muito aguerrido, e o segundo, continua pensando o Brasil e continua, evidentemente, sendo um importante quadro. O que eu acho, Marilu, que explica muita coisa, explica, por exemplo, o porquê de que nos últimos anos, desde que a Lava Jato foi avançando, em que pese que muitos quadros, mesmo do PT ou de outros partidos, tenham sido presos porque de fato estavam envolvidos em algum caso de corrupção, por outro lado, o presidente Lula, sem provas, ou seja, condições efetivas para que estivesse preso, e isso não sou apenas eu quem está dizendo, mas isso é uma discussão entre os principais juristas brasileiros e fora do país, fez com que ele fosse preso porque é um grande quadro, porque certamente poderia ganhar as últimas eleições e, portanto, teria condições, sim, levar esse seu projeto à frente. Exato. Vamos destacar também essa questão da família Bolsonaro, e dos milicianos. Ele citou, dizendo que o Queiroz, o Fabrício Queiroz, ele pergunta, cadê o Fabrício Queiroz? Imagina se fosse amigo da família do Lula, Quer dizer, existem dois pesos, duas medidas mesmo no Brasil, Silvino? O presidente Lula usou essa expressão, de que no Brasil há, de fato, dois pesos e duas medidas. E eu acredito que todos nós acabamos por achar que Lula está certo. É evidente que é importante que nós confiemos nas instituições democráticas, na justiça brasileira. Por outro lado, o fato é que parece que não há um tratamento equânime e justo. Ou seja, quando se trata de tudo aquilo que remete ao PT, que remete à esquerda, que remete a um pensamento que não abre aspas, a linha do Bolsonaro, que o presidente gosta de dizer que ele tem uma linha, a gente percebe que há um tratamento. Quando, portanto, de fato, algum constrangimento, seja candidatos laranja, seja o próprio Queiroz recebendo dinheiro, ou um dos filhos de Bolsonaro, lamentavelmente, o que a gente tem visto é um tratamento excepcional. Então, acho que isso, infelizmente, Marilu, não só realmente reitera o nosso descontentamento com os rumos que o país toma, e eu digo nós porque, claro, falo de uma perspectiva progressista, como eu acho que aqueles que nos ouvem e que sempre se consideram ou mais ao centro ou mais à direita,
talvez não estejam tão contentes com o desempenho do atual governo, né? Vide as últimas 2 pesquisas importantes que mostraram a taxa de aprovação absolutamente baixa, né, de Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, é o pior presidente avaliado nos últimos anos. Então, acho que o presidente Lula, quando lembra isso, de que há 2 pesos e duas medidas, ele está trazendo à tona, lamentavelmente, uma das características dessa atual conjuntura política que a gente vive aí em 2019. Vamos falar da esquerda agora. Ele citou Ciro Gomes, ele gostaria até de receber uma visita do Ciro Gomes, né, conversar com ele, essa união das esquerdas que a gente sempre comenta, né, com você, com todos os analistas. Paulo, como é que você viu também esse aceno aí do ex-presidente Lula? O presidente Lula, em que pese não ter nenhuma formação acadêmica, enquanto cientista político, enquanto doutor em alguma coisa, ele é talvez o maior professor de política que nós temos. É impressionante, né, a capacidade de análise que o Lula tem. E a partir daí, pegando a fala dele nessa última entrevista, fica claro, Marilu, que ele não só acena sobre a importância de um diálogo permanente entre os quadros que a esquerda tem. E ele foi elencando esses quadros, ele falou de Ciro, falou de Boulos, enfim, e evidentemente do próprio Haddad, né? Mas ele também chamou atenção por uma coisa importante. Ele disse, olha, quem quer fazer política tem que conversar com todo mundo, tem que falar com todo mundo. E eu concordo, né? Eu queria frisar, por exemplo, que nas últimas semanas, uma deputada federal do PDT, que está tendo, a meu ver, uma boa participação, a Tabata Amaral, tem sido criticada porque conversa com tucanos, porque conversa com algumas outras figuras que estão mais ao centro ou mais à direita. Eu acho que essas críticas a ela, né, ou a outras figuras que não estejam mais alinhadas necessariamente a uma esquerda convencional, não sei se esse é o melhor termo, mas acho que essas críticas elas são ruins. Porque, ou seja, a Tabata Amaral está fazendo exatamente, claro, estou citando ela como exemplo, mas ela e outros candidatos estão fazendo, outros deputados, perdão, estão fazendo exatamente o que o Lula disse como algo importante. É preciso ter o diálogo. Eu acho que diálogo significa o seguinte, construir junto. Não significa, em hipótese alguma, fazer o jogo do outro. Ao contrário, é fazer um jogo onde todos tenham democraticamente a participação. O Estado democrático de direito pressupõe isso, né? Quer dizer, o diálogo, a contradição, então acho que, e o contraditório, eu acho que, ou seja, Lula de novo nos dá uma lição, né, dizendo, olha, a esquerda precisa se repensar. Eu faria apenas, Marilu, uma pequena observação que eu acho importante, que é a seguinte, talvez a gente entenda o porquê, mas não quer dizer que a gente concorde com esse porquê. O que eu quero dizer? Acho que o Lula tem uma dificuldade em fazer uma autocrítica em relação a ele e ao PT. E não falo sobre o motivo pelo qual ele esteja preso, eu falo sobre a trajetória política dele e do seu partido, né? Eu acho que essa autocrítica ela é importante, porque toda vez que um partido faz isso, ele só tende a crescer, né? Então talvez acho que a falta dessa autocrítica, e aí quando eu digo o porquê, é claro, talvez haja uma dificuldade para que se fale de si mesmo, para que se fale do seu próprio partido. Então a gente consegue compreender, mas não quer dizer que a gente concorde, né? Quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo em que o presidente acertadamente diz que é preciso ter um diálogo entre as esquerdas e das esquerdas com todas as outras posições, também é preciso admitir que uma autocrítica faria muito bem a todos nós. Falando em autocrítica, ele citou a questão da regulamentação dos meios de comunicação que ele não fez no governo dele, deixou para o governo Dilma, aí não foi feito e ele falou que foi um grave erro, né? Nesse sentido. Pois é verdade, né? Até brincadeiras à parte, ele disse que deveria ter até comprado um avião maior, né? Então, eu acho que ele fez algumas autocríticas pontuais, né? Mas, de fato, eu penso que faltou, evidentemente, entender que a política é isso, né? Quer dizer, existe sempre, a priori, né, algumas variáveis que balizam as nossas ações, que fazem com que a gente pense em quais decisões tomar, mas que quando a gente olha para trás, a gente vê que pode ter errado. E acho que não há problema algum em se dizer que errou, né? Quer dizer, e volto a pontuar. Falo exclusivamente sobre as ações políticas. Não estou entrando no mérito sobre questões outras ligadas à corrupção, etc. Porque
acredito que a sociedade brasileira, de modo geral, principalmente aqueles que alimentam o sentimento antipetista, talvez estejam ignorando o fato de que, embora o presidente da República seja responsável pelo país, é evidente que há muitas decisões que, lamentavelmente, são tomadas pelo seu staff, né, ou mesmo por algumas pessoas próximas, e que não há controle pleno, né? A gente já ouviu isso da boca de vários ex-presidentes, dentre eles Fernando Henrique Cardoso, que é tão adorado pela direita, quer dizer, ou talvez já foi mais adorado um dia, mas o fato é que eu acho que é bastante importante, né, a gente fazer essa autocrítica e também, né, quer dizer, ou seja, ter a expectativa de que haja essa autocrítica e também entender que não é possível que se crie uma expectativa plena de que tudo que aconteceu em um governo específico, o presidente tenha pleno conhecimento. E digo isso até em relação a Bolsonaro, né? Ainda mais um governo como este, que o partido, como Lula também disse, é um partido que não está consolidado, é um partido que tem vários interesses, e eu diria interesses pessoais, individuais, carreiristas, né? Quer dizer, a gente está vendo quantos ruídos existem, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, né? Então, enfim, acho que o presidente Lula, em que pese a ausência, na minha perspectiva, dessa autocrítica, durante as quase 2 horas em que ele falou, ele deu uma aula de política para a gente. Verdade, a gente sentiu exatamente isso, né? Agora, só para a gente terminar, que eu sei que você vai dar aula, né, Paulo? E essa questão de desmascarar, né, o Moro, né? Parece que é como ele mesmo disse, é uma obsessão. E, enfim, como é que você vê essa meta, né, do ex-presidente, ele que pensa em viver mais de 100 anos, diz, né, para os jornalistas, eu vou sair daqui, tá louco para fazer caravana, né? Enfim, como é que você vê também essa questão também de desmascarar o Moro? Você acha que ele está já conseguindo de uma certa forma? Marilu, eu vou ser bem sincero contigo e com todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acredito que esse desmascaramento até seja possível, mas não em um futuro próximo. Infelizmente, talvez isso venha ao longo da história e mesmo após a morte de Lula, lamentavelmente, porque a história, ela talvez precise deste tempo, né? Porque você veja, agora nós já temos, ou seja, evidências ou fatos ou aspectos que indicam o quão falseado pode ter sido o discurso que levou o Lula à cadeia. E mesmo assim ele foi à cadeia. Então acho que é frase feita, mas é verdade. Quer dizer, o tempo é o senhor das coisas. Então acho que há uma expectativa, pelo menos na minha interpretação, de que isso venha à tona, mas não já. Oxalá o Lula consiga, né? Quer dizer, ainda vivo, ainda com esse seu, com esse seu posicionamento aguerrido, mas acho muito pouco provável. Eu acho que talvez Lula consiga, sim, mais na opinião pública do que necessariamente na justiça. Enquanto nós tivermos aí grupos, e é preciso dizer que quando a gente fala de justiça brasileira, é preciso tomar um certo cuidado, porque ela não é formada por um monobloco. Há, portanto, juristas e juristas, técnicos e técnicos, juízes e juízes, né, que podem ter posições diferentes. Mas enquanto houver uma importante fatia destes grupos todos somados, né, que direto ou indiretamente reiteram a ideia de que o Lula tem que ficar preso, ele não vai conseguir, ele não vai realmente desmascarar da forma como ele deseja e demonstrou para a gente nessa recente entrevista. Tá certo, Paulo, a gente agradece aqui a sua participação, uma boa aula, um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Paulo Silvino, ele que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.